Fala, gente, chegamos aí na nossa aula de número 19 e hoje nós vamos estudar o governo e a unidade da igreja. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua doce presença mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos abençoe com conhecimento, com entendimento, para que nosso amor por Ti e pela igreja possa crescer ainda mais neste momento de ensinamento, de estudo, para a honra e glória do Teu nome, que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, estamos aí então na aula de número 19 e vamos falar um pouco sobre o governo da igreja. Bom, nós temos aí como máxima para nós o seguinte: o governo da igreja está para garantir ordem e edificação através da fidelidade daqueles atuando em autoridade justa enquanto apresentam o Senhor. O texto principal é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um versículo muito conhecido para nós, onde diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, não é? Sermos aqueles a quem fomos chamados do reino das trevas para a maravilhosa luz. Então, quando a gente fala a respeito do governo de igreja, a gente tem que levar em consideração que é um assunto bíblico, obviamente, mas também profundamente histórico, porque nós estamos, afinal de contas, no ano de 2024 depois de Cristo, ou seja, muita água já rolou nessas ruas, não é? Nesses lugares onde o reino de Deus foi sendo estabelecido, onde pessoas foram se ajuntando em prol do evangelho, em favor do reino de Deus, muitas frentes missionárias, apostólicas, né, de estabelecimento de fundamentos foram sendo colocados, pessoas cuidando de outras pessoas, por várias culturas, organizações, períodos de compreensões quanto a ambientes políticos, monásticos e, enfim, muitas coisas que foram acontecendo, monárquicos, né? Eu quis dizer, na verdade, não monásticos. Monásticos é de monastério e monárquico é de monarquia. Então, períodos monárquicos, né, de reis, rainhas, castelos e tudo mais. Então, dentro desse ambiente todo da história, nós vamos encontrando aí a Igreja de Cristo sendo estabelecida. E, juntamente com as compreensões bíblicas, cada época, cada região foi tomando uma direção, foi reavendo, foi voltando. Então, existem muitas nuances dessa história que diz respeito ao governo da igreja e é muito importante a gente conhecer isso. Por quê? Porque falar de governo e falar de unidade diz respeito a nós compreendermos o porquê, ou melhor dizendo até, como que as coisas foram se dando e por que elas estão organizadas desta maneira, para que a gente possa, ao invés de olhar para muitas das vezes daquilo que difere da nossa história como algo negativo, como algo que está errado, olharmos com uma visão mais abrangente e entendermos que ali está daquele jeito porque há uma explicação por trás, né? Então isso é muito valioso para a gente quando a gente fala de unidade, a gente fala também desses modelos de governo de igreja. Bom, vamos começar então, vamos falar de alguns modelos, tá? Bem, de maneira, claro, bem simplificada. O conteúdo em PDF está mais robusto, né? Você vai encontrar aí muito mais coisa do que aquilo que eu falo nos áudios, não somente aqui na aula 19, mas em todas as aulas que você chegou até aqui. Se você está tendo acesso a esse material em PDF, que em breve, se Deus quiser, vai se tornar o nosso manual teológico da Igreja Refúgio, né? A gente já está finalizando aí algumas coisinhas para daí entrarmos numa revisão última
para então imprimirmos e termos em forma de livro, isso na igreja, para vendas online, enfim, né, da maneira em que o Senhor nos permitir. Mas vamos falar um pouquinho de maneira mais simplificada e com menos conteúdo do que não está escrito, tá? Bom, primeira forma de governo que é muito importante nós entendermos um pouquinho é a maneira episcopal, né? Que ela é composta por bispos, né? Na sua grande maioria. Nós temos aí, por exemplo, a Igreja Metodista, que ela é uma igreja episcopal, e né, até desde a Igreja Metodista, que é uma igreja episcopal num modelo, poderíamos dizer assim, mais light, mais leve, até uma instituição super carregada nesse modelo episcopal, que é a própria Igreja Católica, né? Ela tem como frente uma hierarquia, trabalhando a fidelidade apostólica, né? Então, de maneira muito literal, entende-se que a Igreja episcopal ela está mantendo a representatividade apostólica na pessoa de alguém. Então, a ideia é justamente essa. Quando, né, os apóstolos vão ali, inclusive, tirar a sorte para a substituição de Judas Iscariotes, onde eles escolhem ali Matias, a gente já vê nas Escrituras um zelo para que, de alguma maneira, aquele número de 12 permanecesse consistente, né? De alguém que havia sido testemunha ocular desde o batismo de Jesus até a sua ascensão de corpo glorificado depois da sua ressurreição, né? Então, essa evidência muito forte de manter a fidelidade da mensagem de Cristo nos evangelhos é a primícia dessa frente, né, episcopal de organização de igreja, onde até mesmo num ambiente evangélico, na igreja metodista, está muito forte. Então, estes bispos, eles vão organizando a igreja, né, onde eles vão sendo, digamos assim, líderes de grupos de igrejas regionais e vão testificando de que aquelas igrejas estão sendo fiéis ao ensino da palavra e à conduta dos irmãos, né? Então, eles vão aplicar disciplina nos pastores, eles vão admoestar os pastores, eles vão conduzir os pastores para que os pastores possam, então, conduzir o seu rebanho, né, de maneira muito hierárquica, né? Isso é importante a gente entender, que o modelo episcopal ele é o modelo mais hierárquico possível, ou seja, há alguém de maior autoridade que vai estar cuidando de alguém de menor autoridade, que consequentemente vai estar cuidando de uma pessoa com menos autoridade e assim sucessivamente, até chegar no corpo né, dos leigos, da igreja local. Então, esse é o fator principal, né? Eles vão ordenar os ministros e sacerdotes, os bispos, né? Eles vão ordenar essas pessoas, ou seja, vão levantar ministros, pastores, sacerdotes para as comunidades e aí por diante. Então, a igreja local, ela é fruto ou ela é o receptáculo daquilo que as autoridades religiosas vão estar derramando sobre a igreja, né? Então, essa visão episcopal ela vai trazer a igreja local como um corpo de pessoas que somente receberão. Elas estarão ali para receber informação, autoridade, ensinamento, disciplina, receber, né, aquilo tudo que essas autoridades vão estar derramando de um após o outro, né, dependendo dos regimes, alguns mais de maior abrangência, com mais números de autoridades, né, outros menores e assim sucessivamente. Mas, de fato, a igreja local ela tem nessa formatação, nesse modelo,
muito mais um lugar de receber algo, né? Bom, o segundo modelo de governo é o modelo presbiteriano, né? Que é estabelecido por presbitérios. O modelo presbiteriano ele tem a inspiração, né, nos anciãos das sinagogas, ou seja, é um modelo que ele está mais voltado num entendimento que já nasce no Antigo Testamento, dentro de um processo de sinagogas, né, dos anciãos primeiramente, né, e posteriormente as sinagogas, que a gente vai ver que isso é um movimento já que aparece no Novo Testamento, no momento em que Jesus está entre nós, né? Nós sabemos que as sinagogas elas são um resultado da diáspora que acontece naqueles 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Aquela pagininha em branco que algumas Bíblias ainda têm, outras já não têm mais, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente costuma dizer que aquela página em branco ela está ali representando 400 anos de silêncio, né? Onde a gente sabe que houve perseguição, onde a gente sabe que o povo judeu precisou fugir, né? Sair de Jerusalém, sair de Israel, muitos deles fugindo, e dali então nasceu a necessidade de se manter a cultura onde o Senhor havia estabelecido por meio dos sacerdotes e tudo mais. Foi daí então que nasceram as sinagogas, né? Lugares que estavam ali de maneira representando, né, o templo de Jerusalém. E daí então esses anciãos, que já havia uma cultura muito forte no Antigo Testamento, né, dos mais jovens aprenderem com os mais velhos, dos anciãos serem aqueles que têm a sabedoria e tudo mais, então de perpetuar essa cultura. E o modelo presbiteriano, ele vem para trazer esse entendimento para dentro de uma organização de governo de igreja. Então, vai ter ali, sim, um presbitério que é formado de pessoas tanto com formação teológica, né, os eruditos da fé, digamos assim, aqueles que estão se preparando para um pastoreio e tudo mais, ou já são pastores, quanto também os leigos, os irmãos da fé, né, da comunidade, onde eles vão ali formar então um presbitério, né, vão ser intitulados presbíteros, para que juntamente nesta organização mais enxuta, muito mais enxuta do que a episcopal, que tem um cabeça, e daí deste um cabeça vai nascendo todas as ramificações, né? Então a igreja presbiteriana ela vai ter um presbitério, e este presbitério que vai cuidar de um conjunto de igrejas, né? Então tem um presbitério que cuida de um conjunto de igrejas, mas aí lá do outro lado tem um outro presbitério que cuida de um outro conjunto de igrejas, e estes presbitérios, eles têm autonomia. Então, ou seja, já se desconstrói um pouco essa ideia de que existe um bispo ou um cardeal ou alguém com uma autoridade máxima sobre toda a organização, né? Então, a presbiteriana ela vai entender dessa maneira. Existe sim uma autoridade, existe sim um corpo de presbíteros que estão sobre um conjunto de igrejas locais, mas eles estão agindo de maneira autônoma, desvinculado de uma única autoridade que vai ali ditar todas as regras, estabelecer todas as funções, todos os decretos, enfim, todas as questões aí teológicas, né, como as funcionalidades de como as coisas vão acontecer e tudo mais, né? Então, existe aí esta autoridade coletiva que não é individual, né? E ela é autônoma sobre um corpo, sobre um grupo de igrejas, né? Uma outra característica da igreja presbiteriana é que a comunidade local ela vai então indicar o seu pastor, né? Ela vai indicar para o presbitério o seu pastor, e o presbitério então vai ouvir a indicação da igreja e vai então decidir se aquele pastor vai ser, digamos assim, vai se tornar o pastor daquela comunidade, né? Diferente do modelo episcopal, em que
alguém já envia e a igreja tem que acatar, né, aquela liderança. Na presbiteriana eles indicam um pastor e aí então o presbitério vai tomar a decisão final dizendo sim ou dizendo não, tá? Então, digamos assim, é uma hierarquia um pouquinho mais orgânica, é uma hierarquia um pouquinho mais desconstruída de uma rigidez muito específica, ok? Então, falamos aí da episcopal, da presbiteriana e a terceira é a congregacional. Bom, a congregacional, perceba que a gente está indo numa ordem onde essa autoridade de estrutura rígida está sendo desconstruída, dando mais voz à igreja local. E a congregacional, ela é, digamos assim, ela é justamente o contraponto da episcopal. Por quê? Porque tudo que acontece na igreja congregacional, o próprio nome já diz, é uma decisão da congregação. Ou seja, a congregação ela vai ditar o que a igreja local precisa. Então, a própria igreja local ela tem uma autonomia, uma independência, tanto para a escolha de um pastor, por exemplo, quanto para toda a questão de decisões financeiras, de aquisições mobiliárias e assim por diante, né? Então os membros eles têm a autoridade e eles exercem essa autoridade através de assembleias gerais, através de votação, de maneira muito democrática, né? E aí as coisas vão acontecendo dessa maneira. E a base para a igreja congregacional, ela está numa visão servil de Cristo, né? Como, por exemplo, a gente encontra lá em Lucas capítulo 22, quando Jesus vai dizer assim: os reis dominam sobre as nações e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Então, Jesus, não é? Ele vem para assumir uma postura servil e essa, então, é a ideia dentro do modelo congregacional, como, por exemplo, a Igreja Batista, muitos grupos luteranos são assim também, enfim, todas as comunidades, né? Muitas das comunidades são assim, e modelos congregacionais mesmo, igrejas, congregações, né? Que já tem pelo próprio nome, né? Congregação cristã, enfim, todos esses modelos aí que têm uma autonomia local, né? Então, as ovelhas vão escolher o seu pastor, né? As ovelhas vão determinar o andamento daquela igreja, né? De maneira muito plena. Todos os assuntos vão ser colocados em pauta e ali, então, vai se decidir muita coisa, né? Agora, é muito importante a gente começar a entender aqui que a palavra de Deus, ela não traz para nós de maneira sistemática, de maneira precisa, de maneira muito definidora, o modelo de governo de igreja. E é isso que nós precisamos ter como base, né, no nosso coração ou no nosso entendimento, para que a gente possa trabalhar esses assuntos, né? Porque tanto o modelo episcopal, quanto o modelo presbiteriano e o modelo congregacional, todos eles vão ter bases bíblicas para defenderem o modelo de governo que eles têm. E aí é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque nós podemos concluir que se a palavra de Deus, ela não traz um ensinamento preciso quanto a este assunto, é que o Senhor também nos oferece flexibilidade para a gente poder também fazer de maneira que funcione. Então,
o zelo daquele que vai trabalhar numa estrutura organizacional de igreja, por exemplo, e eu confesso a vocês aqui que é um dos assuntos que para mim são um dos mais preciosos, até porque eu estou presidindo uma igreja local, então isso é de extrema importância, a gente está lendo livros a respeito disso, conhecendo um pouco mais o assunto, é que a gente precisa entender que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e principalmente no Novo Testamento, que é o nascimento da igreja de Jesus, não é? Lá em Atos capítulo 2, a igreja de Jesus nasce, né? Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos que garimpar elementos histórico-culturais, elementos de estrutura, elementos na exortação das cartas paulinas, no modelo em que Cristo conduziu os seus discípulos, para que nós então possamos montar esse, digamos assim, esse mosaico, né, de informações para averiguarmos se o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo agrada ao Senhor e está de acordo com as Escrituras, né? Então, quando a gente dá uma olhada nisso, e agora aqui falando um pouco mais da nossa realidade, né? Porque o objetivo é esse, né? Nós evidenciarmos aí alguns modelos, mas também falarmos a respeito da nossa realidade na Igreja Refúgio, né? Esse é o objetivo da Escola Bíblica Online do Refúgio, né? Nós não podemos olhar para uma única face destes modelos e acharmos que nela contém toda a verdade, né? Por quê? Porque, por exemplo, há uma autoridade apostólica que ela traz para nós uma autenticidade, né? Onde Paulo, por exemplo, em inúmeros momentos ele vai defender os seus dos falsos líderes, dos falsos apóstolos, dos falsos ministros, né? Que estão criando confusão, que estão dissuadindo, que estão ensinando coisas diferentes, que estão agindo de maneira diferente, que estão estabelecendo costumes diferentes. O que Paulo está fazendo com isso? Ele está usando da sua autoridade apostólica, não é? Para trazer o tom correto que a comunidade que ele havia inaugurado, ou os seus colegas de ministério haviam inaugurado, para estarem caminhando nessa direção. Ou seja, não estava tudo bem para Paulo que cada comunidade vivesse no seu tom, né? Por exemplo, um exemplo forte para nós é a carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira e a segunda. São cartas de exortação, onde ele vai dizendo, não façam assim, façam assado. Vocês estão agindo dessa maneira, está errado. Voltem à origem, lembrem-se do que eu ensinei, continuem a caminhar nessa direção. Então, o que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que no modelo episcopal, que vem da autoridade de um representante que contém a informação legítima, não é? A autenticidade, a legitimação daquela obra, tem o seu peso e tem o seu papel. Não é simplesmente uma condução dada por aquela comunidade local, é uma condução episcopal, é uma condução que vem de uma autoridade. Mas, ao mesmo tempo que esta verdade episcopal é intrínseca no Novo Testamento, é intrínseco também para nós o sacerdócio universal, ou seja, a autonomia que nós temos na intimidade com o Senhor para que o Espírito Santo também nos conduza. Então essa autonomia é a autonomia que a congregação ou o modelo congregacional de governo vai defender e vai dizer, gente, mas espera aí também, a gente não vai ser mandado o tempo inteiro de todas as maneiras para que haja então um representante nosso diante de Deus para fidelizar aquilo que nós somos por completo no Senhor. Tá vendo? Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a perceber nuances
e ensinamentos que podem, se nós estarmos buscando isso constantemente, procurarmos um lugar de equilíbrio, procurarmos um lugar onde, dentro da mesma igreja, há o valor de ordem, o valor que precisa sim ter alguém que esteja legitimando o ensinamento, legitimando o modelo e a cultura que está sendo estabelecida naquela igreja, como também, dentro da mesma comunidade local, deve-se estimular o sacerdócio. Ó, esse joinha aí foi no momento certo. Deve-se estimular o sacerdócio real, o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, promover o cristão para a sua própria autonomia, né? A sua autonomia dentro do governo da sua própria casa, dentro do governo da sua própria vida, dentro do labor teológico, né? Dentro do fazer com que a tua fé faça sentido nas experiências do cotidiano, enfim, todas essas questões, né? Então, há sim um equilíbrio. E antes de concluir esse assunto, eu quero só mencionar também um outro modelo que nasceu lá no século XIX, que é o modelo da igreja sem governo, né? Nós temos aí os Quakers no século XVII, né? Na Inglaterra, onde eles, tanto eles quanto os irmãos de Plymouth, de 1825, lá na Irlanda, eles então entram num movimento em que negam que a igreja tenha necessidade de uma forma concreta de governo, né? Então é aquele anseio de defender o sacerdócio real a tal ponto de que nem o modelo congregacional deve ser exercido, mas uma liberdade idônea de cada indivíduo, onde então não deve ter título, a igreja não deve ter nome, tudo aquilo que é organizacional vai matar o orgânico, né? Então esse movimento ele se deu nesses lugares, na Inglaterra, na Irlanda, mas nós temos muitas das vezes resquícios, né, no meio de nós, onde pessoas acabam até defendendo, né, essa autonomia, né, pessoas que você provavelmente já tenha ouvido dizer: ah, não, eu não preciso estar dentro de um prédio para ser igreja, eu sou igreja e o meu tempo com Deus, a minha vida com Deus me basta, o meu processo de santificação é suficiente, né? Mas isso aí vai ferir tantas coisas na palavra de Deus, né? Como que a gente vai se afiar se a gente não congrega? Como que a gente vai cear como corpo de Cristo se a gente está sozinho num ambiente de isolamento? Não é verdade? Como que a gente vai ser exortado, disciplinado, né? Se a gente não tem alguém que está olhando por nós, que está dizendo para nós, olha, esse caminho que você está fazendo tá legal, ou um outro caminho que você esteja fazendo, esse não tá legal, vamos por aqui. Como você vai se sentir desafiado em desafiar um outro, né? Se tornar um irmão mais velho para uma outra pessoa. Todo o processo de discipulado, né? Mateus capítulo 28, vão e façam discípulos. Como que alguém vai fazer discípulo? Primeiro, se ela não é nenhum discípulo e se ela não está sujeita ou engajada numa família maior, né? Então, esses sensos de desconstrução organizacional, eles também vão ferir muito o que a palavra de Deus vai trazer como modelo para nós diante das escritas todas do Novo Testamento, né? Então, esse modelo também traz um pedaço da revelação. Bom, nós estamos em pleno século XXI, né? Somos uma comunidade livre e carismática. Isso o refúgio é o que o refúgio é, né? O refúgio é integralmente episcopal? Não. O refúgio é integralmente presbiteriano? Não. O refúgio é integralmente congregacional? Não. O refúgio é uma igreja sem governo? Não. O que o refúgio é? O refúgio é uma comunidade livre, carismática. Bom, somos uma comunidade
aqui no Brasil, em São Bento do Sul, como extensão de uma igreja que é uma comunidade livre carismática norte-americana, tá? Então, nós temos um pastor que fundou esta comunidade em 2004, e este pastor, pastor Jay Stewart, ele é o pastor que me pastoreia juntamente com o pastor Nathan Smith. Então, o pastor Jay, ele é fundador dessa comunidade e ele me pastoreia. Deste aspecto, tá? Nós temos aí um viés episcopal, tá? Então, neste aspecto, nós temos um pastor que pastoreia o teu pastor e, por conta disso, então, muito do que eu faço, muito de como a gente age na igreja, de como a gente estabelece as estruturas organizacionais da igreja, elas vêm, ou até mesmo pontos teológicos, elas vêm de uma ideia episcopal, de um pastor que fundou um trabalho e ele então traz aquilo que nós vamos aprendendo e replicando neste aspecto, tá? Agora, é uma coisa rígida, é uma coisa engessada, é uma coisa que é feita goela abaixo? Não. Então, nesse aspecto, deixa de ser episcopal. Acaba se tornando um pouco mais, talvez, presbiteriano, ou em alguns momentos até congregacionais. Por quê? Porque a cultura local ela vai também influenciar o nosso modus operandi e como nós vamos ser igreja em São Bento do Sul, né? Por exemplo, até pela própria cultura econômica do país norte-americano, dos Estados Unidos e do Brasil, a gente tem ressalvas e situações que nós temos restrições que nós não conseguimos agir de maneira organizacional como a igreja norte-americana, né? Ou até mesmo na questão teológica, né? Por exemplo, nós somos aqui, né, os latinos, né? De certa forma somos os latinos. Então, somos pessoas mais calorosas, somos pessoas mais relacionais. Então, o nível, por exemplo, de compreensão teológico que nós temos e a lida no discipulado é muito mais intenso e muito mais evidente do que o modelo em discipulado que nós temos na nossa igreja norte-americana. E isso digamos assim, é uma febre que vai sendo dosada pela própria comunidade que vai provocando e promovendo este padrão de discipulado, este padrão, né, de compreensão bíblica, onde nós vamos trabalhando juntamente aqui na nossa comunidade local. Então, veja que interessante, né, o fato de sermos uma comunidade livre, nós temos o privilégio de olharmos para as Escrituras e compreendermos dentro de um ambiente contextual, onde nós estamos aqui, local, São Bento do Sul, Santa Catarina, colonização germânica, com colonização polonesa, com colonização italiana, com pitadas de brasileiro, né? Desta cultura toda que nós temos brasileira, uma comunidade, por exemplo, onde nós temos dentro da nossa igreja hoje paulistanos, cariocas, mineiros, baianos. Isso é maravilhoso, porque isso vai enriquecendo, né, o nosso mosaico mosaico cultural e vai trazendo para nós um enriquecimento de perspectiva bíblica, onde a comunidade vai ser enriquecida por causa disso. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, que a gente possa olhar para tudo isso com bons olhos. E aí eu quero ler uma afirmação que nós escrevemos, que está no nosso livro de fundamentos, diante de tudo isso que foi falado, né? Então, diz assim: diante desse mosaico estabelecido de modelos organizacionais de igreja desde sua fundação, buscando um equilíbrio entre o sacerdócio de todos os crentes e os requerimentos para a liderança eclesiástica nas cartas pastorais e indícios nas paulinas, a Igreja Refúgio no Brasil tem como estrutura administrativa um modelo congregacional
com diretoria composta por presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, que são votados de 3 em 3 anos em assembleia extraordinária, com exceção dos cargos de presidência e vice-presidência, que estão neles o pastor sênior e sua esposa, eu e a Ju, né? Para então preservar a figura pastoral na ação episcopal do que diz respeito a discipulado de membros e líderes através de grupos pequenos, onde neles os dons são exercitados e os membros se edificam mutuamente, né? Enfim, um pouco disso tudo que eu falei para vocês, né? Tendo como ascendência a igreja norte-americana, né? No modelo episcopal temos como ascendência a nossa igreja The Refuge nos Estados Unidos, onde eles têm voz ativa em nós e nós então estamos sujeitos a eles também, né? E adjunto a essa estrutura, estamos também aliançados com o MFI, Ministerial Fellowship International, um corpo de comunidades no Brasil e Estados Unidos com o fim relacional de pastores e líderes, né? Então, nós temos também esse vínculo com estas igrejas aqui no Brasil, que também são comunidades livres e que também têm ali o seu peso de relacionamento pastoral, onde nós vamos trocando figurinha e vamos aprendendo uns com os outros. Isso é muito precioso, tem sido muito gratificante para nós caminharmos nessa direção, tá? Bom, falando nesse assunto que é tão importante, né, a respeito do governo da igreja, eu quero também dar uma pincelada quanto ao assunto de mulher no ministério, tá? De uma maneira bem abrangente, de novo, no material nós temos um conteúdo muito rico nesse assunto, tá? E eu estimulo você a acessar esse conteúdo, caso você tenha algumas dúvidas, algumas questões, porque é um assunto polêmico, né? Eu acho que depois do assunto arminianismo e calvinismo vem aí mulher no ministério, né? Provavelmente seja aí o segundo ou terceiro assunto mais polêmico. Então cada igreja também tem a sua forma de compreensão bíblica nesse assunto, né? E de uma maneira muito genérica, de uma maneira mais abrangente, nós temos aí duas frentes que definem esse assunto, que é o igualitarismo e o complementarismo, tá? As palavras já são meio autoexplicativas, né? Mas o igualitarismo, ele vai trabalhar uma perspectiva bíblica, teológica, de que a mulher e o homem estão igualmente no mesmo patamar e a mulher ela pode ser tão pastora presidente de uma igreja ou em algumas perspectivas, né, de divisão aí de cargos e títulos, mulheres que são bispas, não sei se esse é o nome certo, né, bispas ou até em alguns momentos apóstolas, né? A gente vê aí às vezes essas igrejas televisivas, esses lugares que vão intitular mulheres nestes cargos, né? Entendendo que há um igualitarismo de que a mulher e o homem estão totalmente, integralmente iguais em todo cargo de liderança, né? Aqui a gente não está falando, o assunto aqui não é feminismo num aspecto de que a mulher é inferior ao homem na criação, não. O assunto é na liderança eclesiástica, ok? Então, deixando isso muito bem claro, né? Não é um assunto de machismo ou feminismo, apesar de que pode vir a ser, né? Mas não é o caso aqui porque a gente está falando de mulher na liderança. E tem a outra frente, que é a frente complementarista, né? Onde entende-se que, numa visão bíblica, a mulher ela vem a ser complementar, ela vem a estar complementando o homem como líder até um certo ponto, até um certo nível. E aí no complementarismo a gente vai ter várias nuances, né? Maior, complementarista menor, complementarista... Cada frente teológica vai trazer aí uma interpretação bíblica dentro desse assunto. Tá, pastor, legal. E o refúgio? Como é que o refúgio lida com isso, né? Bom, essa é a pergunta certa, porque a gente não está aqui para também ensinar teologia universal, a gente está aqui para ensinar o que é que nós cremos, né? O refúgio, ele não é igualitarista, o refúgio, ele entende
que ele, né, como se o refúgio fosse uma pessoa, né, mas a igreja refúgio entende, né, a visão norte-americana dentro desse assunto, assim como também a nossa, né, e de maneira que não foi imposta para nós, foi apresentada e nós concordamos porque nós pensamos da mesma maneira, é de que a postura, a posição da mulher na liderança da igreja, ela não é igualitarista, ou seja, ela não tem a mesma autoridade que o homem. Porque a Bíblia deixa muito claro em muitos momentos, em muitas situações, desde a criação do homem, desde a cobrança de Deus para com Adão, mesmo quando Eva, né, comete o erro, dentro até do modelo do matrimônio, de que há um cabeça, e esse cabeça, ele é o homem. Então, a gente parte, né, desse entendimento de que desde o início Deus fez distinção de governo entre o homem e a mulher, tanto no matrimônio quanto em outras situações. Agora, é inegável que a mulher ela tem cargos e posições e lugares de liderança por toda a Escritura, né? Então, justamente por isso que a gente também não é um complementarista maior ao ponto de dizer que a mulher, pegar um versículo isolado, por exemplo, de Paulo, e dizer que a mulher ela não pode ensinar. Tá? Por quê? Porque em vários lugares na Bíblia a mulher está ensinando. Em vários lugares na Bíblia a mulher está profetizando. Nós temos evidências, né? Talvez não tantos quanto vários, mas nós temos evidências na palavra de Deus de mulheres ocupando lugares de liderança, né? Por exemplo, em 2 Reis, nós temos Hulda como uma profeta. Nós temos em Juízes capítulo 4, Débora como uma juíza, que inclusive uma das juízas que nela não se encontrou falhas, né? Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, Maria se assentando aos pés de Jesus para ouvi-lo. O que é se assentar aos pés de Jesus, né? Se assentar aos pés é ocupar a posição de aprendiz, ocupar a posição de um ensinador-aprendiz, né? Como Paulo foi aos pés de Gamaliel, como nós vemos os discípulos se assentando para ouvir a Jesus, né? Dentro de uma cultura grega, né? Havia esse aspecto dos filósofos, onde os seus aprendizes a filósofos se assentavam aos pés de outros mais experimentados para aprender, né? Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, não é verdade? Nós encontramos o profeta Joel, um dos profetas menores ali no Antigo Testamento, dizendo que quando o Espírito Santo fosse derramado, tanto homens quanto mulheres profetizariam, né? Então a gente tem essas evidências, né? Como também, por exemplo, em Gálatas 3, a salvação era para homens e mulheres, e eles teriam o mesmo relacionamento com Deus, né? As mulheres não são inferiorizadas na relação com Deus, não são inferiorizadas no poder do Espírito Santo em receber e profetizarem e agirem e fluírem no poder de Deus, não é? Então, muito disso tudo traz para nós evidências de que as mulheres estão em evidência na liderança na Bíblia, né? Temos, por exemplo, Priscila e Áquila, né? E é muito interessante como Priscila, o nome Priscila vem antes do nome Áquila, seu marido, né? Parece que é até proposital para cutucar essas coisas, né? E, por exemplo, esses dois lá em Atos capítulo 18 vão ensinar as Escrituras, o caminho para Apolo, que depois vai se tornar um outro líder, né? Então, temos Júnia em Romanos,
que inclusive é citada como uma apóstola. Olha que coisa interessante isso, gente. Andrônico e Júnia, né? Então veja que existem sim evidências na palavra de Deus onde a mulher ela está num cargo de liderança. Ainda que o homem seja o cabeça num relacionamento matrimonial, né? Ainda que o homem ele seja evidenciado muito mais nas escrituras em cargos de liderança, né? Os 12 apóstolos de Jesus foram homens, né? Mas nós temos evidências das mulheres. Então, tendo dito tudo isso, né, a gente tem também aí todas as questões, né, principalmente em Coríntios e na carta de Paulo a Timóteo, quando ele vai restringir o ministério das mulheres ali naqueles dois momentos que são os mais definidores, né, onde, por exemplo, uma teologia que ela é complementarista maior, onde vai dizer que a mulher não pode mesmo ensinar na igreja, vem desses trechos bíblicos, né? Só que esses trechos bíblicos, tanto em Coríntios quanto em Timóteo, nós, quando vamos harmonizar com essas evidências todas dessas mulheres sendo líderes na igreja, nós criamos um problema. Porque ou a gente dá ênfase em uma coisa e cala as outras, ou a gente dá ênfase numa coisa e tenta explicar essa outra, né? E é isso que nós entendemos. Nós entendemos que se há ênfase, se há evidência de mulheres líderes no Antigo e no Novo Testamento, nós precisamos explicar, então, por que é que Paulo fala em Coríntio determinada questão quanto às mulheres ficarem em silêncio e por que é que a Timóteo também ele vai dizer a mesma coisa. Então, a gente começa a compreender, como tantos outros versículos bíblicos, que há um contexto histórico-cultural para que ele diga aquilo que ele disse. Há uma necessidade de repreensão e de ajuste contextual para aquela carta e aquela localidade que Paulo precisa então tratar e trabalhar, né? E tanto para um lugar quanto para outro é o que estava acontecendo, né? Porque veja, na própria carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai dizer que as mulheres têm que ficar em silêncio, ele vai falar no capítulo 11 que as mulheres, ele afirma o papel das mulheres na oração e nas profecias. Como que uma mulher vai profetizar em silêncio, né? Como que ele vai trabalhar a dinâmica do culto, por exemplo, dizendo que tenham 2 ou 3 profecias, né? Se ele está falando para as mulheres profetizarem, ao mesmo tempo vai falar para as mulheres permanecerem em silêncio. Então, o que ele está falando é que elas façam as perguntas aos seus maridos em casa. E nesse aspecto que elas permaneçam em silêncio. Então, nós compreendemos, por exemplo, nesse trecho de Paulo aos Coríntios, quando pede para que as mulheres façam silêncio, que elas então façam as perguntas, que os seus maridos possam explicar a elas o que está sendo ensinado naquele momento em casa, para que aquele burburinho daquelas conversas paralelas não atrapalhem o discurso daquele que está pregando. Olha que interessante essa perspectiva, né? Então, por exemplo, este é um ponto, né? O outro ponto que vai trabalhar lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, do versículos 11 ao 15, onde ele proíbe as mulheres de ensinar ou exercer autoridade sobre os homens, Paulo está falando para Timóteo que está pastoreando em Éfeso. E em Éfeso nós vamos perceber tanto na carta de Paulo a Timóteo, quanto na carta de Paulo para Éfeso, aos Efésios, de que haviam ali falsos mestres que tinham como alvo confundir a cabeça das mulheres. E essas mulheres e viúvas, que provavelmente esses falsos mestres entravam na casa dessas viúvas e causavam uma confusão de doutrina, estava ali se proliferando. E Paulo, então, quando vai escrever a Timóteo, que é aquele líder que está ali, ainda jovem,
tentando construir a sua identidade, construir a sua autoridade diante daquela comunidade, ele vai dizer, olha, para que isso então não se prolifere e você perca o controle, então proíba as mulheres de ensinar. Ou seja, ele está atacando um mal contextual pela raiz e vai dizer, ó, se o problema está sendo com as mulheres, esses falsos mestres estão dissuadindo essas mulheres, então eu faço o seguinte, proíba-as de ensinar, proíba-as de falar, para que você possa, então, ter controle da situação e não deixar todo o trabalho que nós tivermos ir ladeira abaixo, ralo abaixo, por conta desses falsos ensinamentos. Olha que interessante. Então, é muito importante a gente entender que há um contexto histórico, cultural, por trás dessas afirmações que vão destoar de toda a narrativa bíblica. Então, veja, né? Isso tudo é muito valioso. Agora, pastor, por que é que então nós não somos igualitaristas? Já que neste caso de Corinto e neste caso de Éfeso, então está resolvido, a gente entendeu que há uma questão ali muito pontual. Por que que a mulher então não pode ocupar o mesmo cargo de liderança que o homem? Bom, porque fundamentalmente Deus não quis assim. Porque quando ele cria a mulher, ele cria como uma auxiliadora idônea, né? Então a gente vai para um fundamento da essência do homem e da essência da mulher. E pela mulher ter por essência um papel de ser auxiliadora idônea na sua função, ok? Não na sua identidade como filha de Deus, porque na sua identidade como filha de Deus, ela é igualmente como ao homem, né? Mas na sua função, ela tem esse papel como auxiliadora idônea, então que ela continue nessa função nos cargos de autoridade quanto ao papel da igreja também. Então, tendo dito tudo isso, né, qual é a visão da igreja refúgio quanto ao papel da mulher no cargo da autoridade? Eu vou ler para você, para que a gente possa deixar isso muito bem estabelecido, né? Porque isso aqui também está no nosso documento, aí no nosso material de fundamentos. Assim sendo, nós, pastores da Igreja Refúgio de São Bento do Sul, em concordância com a Igreja Norte-Americana, reconhecemos a intitulação pastoral e diaconal para mulheres casadas e solteiras, vírgula, contanto que andem como extensão de uma liderança masculina, em submissão no ensino, auxiliando no pastoreio e auxiliando no pastoreio e discipulado das mulheres na congregação. É recomendável que estas mulheres intituladas pastoras e ou líderes resguardem-se do discipulado para homens, deixando esta tarefa para os pastores homens, né? E assim como também, né, que os pastores homens resguardem esse discipulado para com as mulheres, né? Por quê? Para que a gente possa preservar o testemunho e para que a gente não dê sorte para o azar, não é verdade, gente? Então, se nós reconhecemos mulheres pastoras e líderes, que estas mulheres trabalhem com as mulheres. Se nós reconhecemos homens pastores e líderes, que estes homens trabalhem com os homens, tá bom? Então, eu espero ter dado a você um pouco mais de conteúdo, né? Eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais dentro dessas temáticas tão importantes que estão dentro desse assunto principal, que é o governo da igreja, juntamente com essa unidade, esta compreensão mais abrangente, né, do porquê é que as coisas se deram como se deram até aqui, né, nesse período de 2000 anos de igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por cada líder, por cada pastor, não é? Por cada bispo, por cada presbitério, por cada congregação, por cada assembleia extraordinária que foi se dando e foi preservando o ensinar da palavra de Deus e o agir do Espírito Santo, para que nós pudéssemos chegar até hoje aqui de maneira saudável e pudéssemos estar continuando esta obra, essa história linda que é a história de Deus para com a humanidade.
Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima aula.